Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui comigo? Vocês estão no meu canal, Eduardo Souza. Eu peço a você que nos visita pela primeira vez ou não, que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber novos vídeos assim que aqui for lançado, assim que aqui subir vídeo no YouTube. E peço também a você que já é meu amigo, que você possa curtir esse vídeo para que esse vídeo possa ter relevância e quando pessoas estiverem procurando sobre avivamento, o meu vídeo seja apresentado para que as pessoas possam ver, o meu trabalho e possam ver aquilo que eu estou propondo neste canal. E peço também que comente, se você deseja comentar, comenta aí qualquer coisa sobre questão técnica, sobre questão do que eu estou falando aqui, fique à vontade para comentar aí o que você bem entender, tá certo? E quem já acompanha viu que eu estou falando sobre avivamento espiritual. Já falei do avivamento em Gales, já falei do avivamento em Azusa, agora eu vou falar do avivamento em Congo, avivamento no Congo, ali na África, no continente africano, na África Central. Esse avivamento ocorreu em 1953, a partir de uma agência missionária. Os missionários que lá estavam sentiam pressão por vários motivos, porque o país da África existem muitas culturas, existem muitas religiões, e eles sentiam essa pressão. E eles viam que o que podia ajudar eles era um avivamento espiritual. Então eles oravam, dizendo que não importava de quem viesse ou de onde viesse, contanto que acontecesse. Até que aconteceu. E uma das grandes características desse avivamento em Congo era a confissão de pecados. As pessoas confessavam seus pecados publicamente, não só confessavam os pecados, como também se regozijavam muito por sentir o perdão dos pecados e por se sentirem redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, duas localidades foram afetadas de forma... Existiram outras, mas eu vou falar de duas, que é Lobuntu, onde começou, e Uamba. Em Uamba, por exemplo, as pessoas elas iam à frente, confessavam seus pecados nominalmente, tipo, perdoa pelo meu adultério, perdoa por ter traído minha esposa, perdoa por ter traído meu marido, perdoa por ter falado mentira, por ter falsificado e por vários outros motivos. Eles falavam publicamente os seus pecados. Muitos diziam que isso era até o chicote do Espírito Santo de Deus. Os cultos, quando tudo iniciou, duravam horas e horas. Não era uma forçação de barra, era tudo muito espontâneo. E muitos chegavam a dizer, naquele momento ali de luta espiritual, que faziam diferenciação entre oração e intercessão. Alguém chegou a dizer, eu sei agora o que significa a verdadeira intercessão, e que grande diferença entre oração e intercessão. A pessoa sente como se fosse morrer se Deus não lhe respondesse. Então as pessoas viam a diferença do que era intercessão para o que era oração. A oração é falar com Deus, a intercessão já é ceder oração a outros. Também muitos milagres aconteciam. Uma mulher surda passou a ouvir, uma criança toda retorcida, ela voltou ao seu estado normal. Pessoas que estavam à beira da morte, elas eram recuperadas, elas eram ali, elas voltavam ao seu estado normal. Então, muitas coisas aconteciam. E mais o maior milagre interessante que eles acreditavam existir era o milagre da conversão ou milagre de pessoas que estavam afastadas da igreja, do evangelho, que voltavam para a igreja. Eles diziam que este era o maior milagre que eles estavam vendo. Então, a grande característica, como eu aqui disse, lá daquele avivamento, era a confissão pública dos pecados. As pessoas chegavam publicamente e confessavam ali os seus pecados. Por exemplo, uma mulher que há muito tempo não roubava as hortas porque não queria trabalhar, o pecado da preguiça. Outro, por exemplo, que há 14 anos ele trabalhava para uma família, e esse homem era fora totalmente de suspeito, como diz aqui os relatos, mas depois descobriram, ele confessou na verdade que roubava durante esses 14 anos, ele tinha toda a confiança da família, a família confiava muito nele porque trabalhava há 14 anos, e ele disse que durante esses 14 anos ele roubava essa família, e ele confessou ali o seu pecado. Então existiam muitas manifestações, mas é interessante que o autor ele faz uma pergunta aqui àqueles que desejam um avivamento. Então, quando a gente vê essas manifestações de cura divina,
confissão de pecado, intercessões, cultos prolongados. Então a gente fica perguntando assim, a gente fica desejando ver isso. Mas é interessante que o autor, né, o missionário que relata esse avivamento, ele faz uma pergunta: o que estamos a buscar no avivamento? O que estamos interessados, afinal de contas, em suas manifestações ou em seus frutos? Essa é uma pergunta interessante, porque manifestações são maravilhosas, mas é interessante que os frutos desse avivamento é que permaneçam. Às vezes as manifestações não permanecem a toda hora, mas os frutos de regeneração, de transformação, honestidade, entre outras coisas, eles devem permanecer, né, no meio do povo que está sendo, digamos, visitado ali pelo Espírito Santo de Deus ou por Deus, né? Mas, como eu disse, foi um avivamento de muitas manifestações. Por exemplo, aqui na página 31, fala uma coisa muito interessante. Nas reuniões, havia pessoas que chamávamos de incitadores, na verdade, incitadores. Quando uma pessoa estava passando pela agonia de convicção de pecado, talvez o seu corpo estremecendo da cabeça aos pés, e a convicção terrível estampada sobre o seu rosto. O Espírito de Deus muitas vezes descia sobre um outro crente, que começava a tremer também, e em seguida passava a incitar aquele que sentia convicção com a frase como: traga tudo à luz, não esconda nada. Jesus está pronto para perdoar. Pense bem, há mais para ser confessado, você não está revelando tudo. Era surpreendente ver como aquele que sentia convicção respondia a tais estímulos, né? O dia seguinte foi um dia muito humilhante para nós, os missionários. Tivemos que ouvir confissões após confissão das coisas que o povo sentia contra nós. Foi dirigido a experimentar o espírito e provar a realidade das suas convicções. Desafiei aqueles que tinham confessado algum furto a fazer restituição. Houve uma resposta imediata. Então, havia manifestações e também havia muito fruto daquilo que estava acontecendo. Na página também 34, nós temos outro relato. Toda a congregação orava em conjunto. Uma irmã recebeu uma visão na qual ela foi ensinada a não pensar que estas orações simultâneas representassem confusão nos ouvidos de Deus, porque todos oravam de forma simultânea, mas que tais orações subiam como uma só voz, uma súplica unida, e eram agradáveis ao Pai Celestial. Houve um culto ao diabo na comunidade antes da chegada do avivamento. Um velho cujos filhos tinham seguido a sua liderança na feitiçaria ficou quase fora de si, porque a maioria dos seus filhos aceitou o Senhor. Então, pessoas que eram de outra religião, elas vinham para a religião cristã, porque estavam ali vendo grandiosíssimas coisas. Página 35. Se esse avivamento não foi real, teria dissipado há muito tempo, pois o inimigo das nossas almas tem feito tudo o possível para impedi-lo. Nunca suportamos tantos ataques, nunca passamos por tantas tribulações ardentes, mas nosso amado Senhor tem estado conosco em tudo isto. Então, mais uma vez, mostrando que avivamento não é só flores, há também as perseguições, as acusações, as calúnias, né? Os que desejam por avivamento estejam também preparados a grandes mentiras contra si, né? A grandes acusações mentirosas, a grandes calúnias, mas que você esteja firme, porque aquela manifestação ali está acontecendo pelo poder, né, do Espírito Santo. Então, há muitos relatos, mas basicamente, digamos assim, os centrais são esses, os outros são muito bem semelhantes, mas avivamento em Congo foi basicamente isso. Confissão de pecados públicos, confissão de pecado publicamente, arrependimento, conversões em massa e cultos prolongadíssimos, intercessões intensas, né? E muitas conversões. Esse foi o avivamento em Congo. E o outro avivamento que eu gostaria de falar foi o avivamento que aconteceu entre os morávios. A história do avivamento morávio. Por que morávio, né? Acreditava-se que a maioria dos que compunham esse grupo aqui era de Morávia, né? Uma localidade da Tchecoslováquia. E esses irmãos fugidos, digamos assim, por causa de perseguições religiosas, foram para uma localidade na Alemanha, uma propriedade de um homem chamado Conde Zizendorf,
né? Pessoas de vários segmentos protestantes, eram luteranos, eram calvinistas, entre outros, se reuniam lá, né? Se reuniram lá, na verdade, e havia alguns probleminhas porque como havia diversos pensamentos, alguns pensamentos divergentes, né? Eles ficavam se batendo. Mas teve uma coisa que uniu esses irmãos, e uniu de forma poderosa, que foi a oração, né? Eles passaram a orar unânimes, né? Eles pegavam aquilo que era em comum e passavam a orar por aquilo, né? Aí, como diz aqui, a forma que encontraram para unir esses irmãos foi a oração. Pela oração salientavam os pontos que convergiam ao invés dos divergentes. E começou uma aliança fraternal. Esses irmãos começaram a orar juntos, né? No dia 13 de agosto de 1727, né? Ao meio-dia, diz aqui, que numa ceia eles passaram do meio-dia até a meia-noite, daquele mesmo dia, orando, buscando ao Senhor. Então foram 12 horas, né, de oração. Então eles fizeram aqui uma aliança naquele momento. E eles diziam naquela aliança que assim como no Antigo Testamento havia um fogo no altar que nunca podia se apagar, assim deveria também ser a oração, né, a oração. E aqui se uniram 48 irmãos inicial, 24 irmãos, 24 irmãs, para orarem 24 horas, né, durante o dia. Esses irmãos, eles iam revezando, um ficava uma hora, outro ficava outra hora, né, e foi aumentando, né, até que no dia, né, 26 de agosto de 1727, chegou, digamos assim, o número de 78 irmãos, e eles também sentiram que durante aquele período, durante aqueles dias, poucos dias, né, houve um sopro do Espírito Santo e houve um despertar, né, para a oração. E é interessante aqui uma pergunta que é feita na página de número 4, que diz assim: o bispo Hasse, se não me engano, Hence, né, escreveu o seguinte: houve já em toda a história da igreja alguma reunião de oração tão extraordinária como esta, que começando em 1727, continuou 24 horas por dia durante 100 anos? É isso que é interessante aqui no Avivamento Morável. Essa reunião que se iniciou, né, de oração, de 24 horas, sabe quantos anos ela durou? Ela durou 100 anos. 100 anos que eles passaram a orar de forma ininterrupta. Eram grupos revezando. Um ficava uma hora, outro ficava outra hora, outro ficava outra hora, durante 100 anos. Se você for ver a história da igreja durante esse período, no século XVIII, no século XIX até o século XX, foram os maiores avivamentos já registrados na história do cristianismo. Coisas extraordinárias elas aconteceram. E acredito eu que muito foi por causa dessa intercessão, né? E eles também, a partir daqui, eles são considerados também os maiores missionários, né, de todos os tempos. Eles são considerados os pais da missão moderna, porque muitos saíam dali para ir para outros lugares para pregar o evangelho. Diz que não existe outro grupo naquele período que mais enviou missionários para o mundo do que os morávios, né? E dizem até que a conversão do Wesley, ela se deu por conta dos morávios, né? Que estavam no navio junto com Wesley. Wesley ia para os Estados Unidos e uma tempestade ali, os morávios se mantiveram calmos, impressionando Wesley. E ele foi perguntar o motivo pelo qual eles se mantiveram calmos. E eles disseram que tinha sido porque eles confiavam no Senhor. Eles não temiam a morte. E aquilo foi impactante na vida dos maiores avivalistas também, né, do século XVIII, John Wesley. Aqui conta o relato, né? Às 7 horas fui procurar os morávios. Eu havia observado há muito a profunda seriedade do seu comportamento. Davam provas incessantes da sua verdadeira humildade em fazer aquelas tarefas servis para os demais, passageiros que nenhum de nós suportaria. Eles procuravam nos servir dessa forma e rejeitavam qualquer remuneração, dizendo que era bom para os seus corações orgulhosos e que seu querido Salvador havia feito muito mais do que isso por eles. Cada dia que passava, lhes dava a oportunidade de demonstrar uma meiguice que nenhuma injúria poderia desafiar.
Se alguém os empurrasse, batesse ou jogasse no chão, eles não levantavam e saíam. Eles se levantavam e saíam, mas nunca se ouviu qualquer queixa ou resposta nas suas bocas. Agora se apresentaria uma oportunidade de ver se eles eram isentos do espírito do medo, da mesma forma que o eram do espírito de orgulho, ira e vingança. No meio do salmo com que iniciaram a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçou a vela mestra, inundou o navio e as águas vieram jorrando sobre o convés, como se um grande abismo estivesse nos engolindo. Irromperam-se terríveis gritos e uivos entre nós. Os morávios, porém, continuavam a cantar tranquilamente. Perguntei para um deles depois: você não estava com medo? Ele respondeu: graças a Deus não. Perguntei ainda: mas não estavam amedrontados as mulheres e crianças? Ele respondeu brandamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Quando ele voltou à Inglaterra, Wesley escreveu: fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Quem é que me libertará desse coração mau e de credulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem, sim, e tenho confiança em mim mesmo, quando não há perigo ao meu lado. Mas vem a morte e me enfrentar, e meu espírito já se perturba. Nem posso dizer, morrer é lucro. Né? Então a vida dos moráveis ali, elas, digamos, abalaram a vida de John Wesley. Procure também, né? Eu já li sobre a vida e obra de John Wesley, é impressionante, né? Como Deus usou ele, mas ele é interessante, que ele relata que se converteu através, né, dos moráveis, daquela atitude serena, né? Perene ali, diante da adversidade, né? Eram homens totalmente abnegados, como fala aqui na página 8, né? Ele fala aqui, deixa eu ver aqui, em cada detalhe das suas vidas, no negócio, no lazer, no serviço cristão, nos deveres civis, tomavam o sermão da montanha como lâmpada para os seus pés. Consideravam servir a Deus como o único motivo da vida e faziam todas as demais coisas ocupar um plano da segunda importância. Seus ministros e presbíteros deveriam supervisionar o rebanho para averiguar se todos estavam realmente vivendo para a glória de Deus. Todos deveriam formar uma única irmandade, auxiliando, encorajando-se mutuamente numa vida sossegada e piedosa. No período, né, como aqui, não teve outra comunidade, que mais eu já falei isso, né, missionários pelo mundo, do que os moráveis. Realmente queriam congregar, né, a Cristo as almas pelas quais ele morreu para salvar. E o único objetivo da igreja era este, segundo eles, né? Então eles levavam em consideração, por exemplo, aqui Isaías 53, quando dizia, né, no profeta Isaías ali, os irmãos moráveis sempre enfatizavam como seu maior incentivo à verdade inspiradora encontrava em Isaías 53, do versículo 3 ao 12, fazendo assim o sofrimento do Senhor o impulso e fonte de toda a sua atividade. Desta profecia tiraram o seu brado de guerra missionário, conquistar para o cordeiro que foi morto a recompensa de seus sofrimentos. A Bíblia diz que Jesus se alegraria ao ver o fruto do seu sofrimento. Qual é o fruto do sofrimento de Jesus? A salvação de vidas. Eles sentiam que deviam compensar o Senhor de alguma maneira pelos terríveis sofrimentos que suportou quando efetuou a salvação deles. A única maneira de retribuí-lo, retribuir a Jesus, é trazer-lhe almas. Quando trazemos-lhe almas perdidas, é a recompensa, o fruto penoso do trabalho da sua alma. É o fruto penoso do trabalho da alma de Jesus. Então são relatos como esse que nos motivam, né, a buscar mais, a continuarmos em oração, diante das adversidades, diante da doença, diante da pandemia. Parece um assunto irrelevante, parece um assunto desconexo, mas para quem crê, na oração, na comunicação, na intercessão, que é possível acontecer um avivamento, pessoas serem curadas, pessoas serem alcançadas pela graça do Senhor. Essas pessoas, ao lerem esses relatos de avivamento, em vez de ficarem desestimulados, pelo contrário, ficam mais estimulados. Então o vídeo é isso, que você possa compartilhar, você possa se inscrever, você possa comentar aqui, Eu estarei comentando também acerca de outros livros que leio, outras coisas,
Trarei também mensagens aqui bíblicas que você possa acompanhar para ser abençoado. Então agradeço a sua presença até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado.